Falando um pouquinho então dessa Drex, vamos falar Vamos, sobre ela? Quais são vamos. os impactos aí? Eu até fiz um vídeo assim que viralizou no Instagram, fiquei bem É feliz com o mesmo? resultado da publicação e mostra É. que esse é um ponto muito importante, né? Relevante para a sociedade e me estimula a produzir mais. O Drex é uma réplica do Bitcoin, vamos assim dizer. Tá. A diferença é que ele é 100% controlado pelo governo. 100% controlado pelo governo. Então ele vai usar a blockchain, ele tem funcionalidades adicionais, porque o Bitcoin, a comunidade não fica testando muita coisa. Ele é o que é. Tá. Aí aquelas pequenininhas que surgem ficam testando coisas novas. Se funciona, o Bitcoin adota. Se não funciona, não vamos correr risco. Tá certo. Não vou mexer em time que está ganhando. É. E o Drex, ele vem com diversas funcionalidades. Então, por exemplo, no futuro muito próximo, os cartórios não vão mais existir, o Detran não vai mais existir. Em qual sentido? No Drex eu consigo fazer uma transação programável. Por exemplo, eu estou te vendendo um carro. A gente faz esse contrato, registra no Drex, que chama através de smart contracts, contratos inteligentes, e o carro vai virar um token. Tudo que a gente tem hoje vai ser tokenizado. Fazendas, imóveis, você vai ter a representação digital desse ativo. Não é mais o papel físico. Então eu imagino que o governo vai instituir uma carteira vinculada ao teu CPF para que todo o seu patrimônio esteja naquela carteira. Seja veículo, seja imóvel rural. Aplicação financeira, eles conseguem, né, também incluir ali, mas alguns talvez tenham uma ação, não sei, né, quando a gente vai implementar para tudo mesmo. Mas basicamente, com o Drex eu consigo fazer uma venda programada. Então vou te vender um carro por 100 mil reais. Assim que os 100 mil reais saírem da sua carteira para mim, automaticamente o carro é transferido para você. Só que essa programação e essa possibilidade do governo, ele já ampliou para se favorecer. E o que acontece? Hoje a proposta do Drex é evitar a sonegação fiscal. E eu não defendo a sonegação fiscal. O meu receio é com a possibilidade, com a privacidade dos usuários e com a possibilidade do congelamento de saldo de carteiras. Verdade. A gente pode confiar no governo? Não. Eu não confio. Eu não confio também. Entendeu? Eu não confio. Então o que acontece? Imagina você, só do governo ter a possibilidade de apertar um botão e congelar seu saldo, teu patrimônio. Entende? E aí eles ainda aproveitaram esse smart contract, que é essa transação que a gente faz programada, e eles vão fazer, e eles estão fazendo o quê? O recolhimento automático de imposto. Você tem uma empresa, a alíquota da tua empresa é 10%. Entrou 100 reais na tua conta, 10 reais já vai para o governo automático. Então eles vão simplesmente assim, dificultar a vida do pequeno comerciante, e por isso que eu vejo o Bitcoin como alternativa dentro daquela faixa que é legalmente permitida, porque até 30 mil reais eu consigo transacionar sem a obrigatoriedade de prestar esclarecimento. Então é uma alternativa que quando a sociedade se ligar no poder da ferramenta, que ela não tem nenhum custo adicional, a gente vai deixar de financiar o Estado de forma progressiva. Felipe, então vamos falar de uma coisa que preocupa aí muitas pessoas, né? Como a gente até falou aqui em relação até essa instabilidade, né? Que o governo passa, a hora quer pôr imposto, a hora quer subir imposto. Vamos falar então de holding. O que é uma holding? Uma holding é uma estrutura empresarial que visa proteger o patrimônio da família, utilizando tanto camadas de empresa, a gente pode utilizar uma ou mais empresas, e também fazendo um planejamento tributário e sucessório dentro do mesmo instituto. Então, assim, existe a holding patrimonial e familiar. A familiar, ela é dedicada a famílias que têm empresas que querem se perpetuar ao longo das gerações. Então você consegue deter o controle daquela empresa para aquela família que desenvolve uma atividade empresarial. Por exemplo, a CIMED é uma empresa familiar. Verdade. E existe a holding patrimonial, que é a holding que visa proteger o patrimônio já constituído da família. Então é uma forma de você transferir para a pessoa jurídica e criar camadas de proteção para que o governo, óbvio que o governo vai ter acesso a todas as informações, mas que você tenha um planejamento tributário. Por exemplo, cada atividade que eu exerço, ele tem uma alíquota. Se eu coloco tudo num lugar só, pode ser que eu esteja pagando mais imposto do que eu poderia, do que eu deveria. Sim. Então, com essa estrutura, você consegue beneficiar o patrimônio da família e reduzir o pagamento do ITCMD. Existe uma forma de você... o ITCMD é um imposto causa mortes e doação. E existe uma forma de você
estruturar para os seus filhos receberem as cotas de uma empresa, uma terceira empresa, que é a célula destino, e você repagar sobre um valor que não é sobre o valor do patrimônio total. Exatamente. Então, você cria uma estrutura em que o patrimônio fica na célula cofre, a célula veículo, você integraliza as cotas sociais da célula cofre na célula veículo, da qual você é a detentora da Golden Share e do controle absoluto da empresa, e as demais cotas sociais, os seus filhos com a terceira empresa, que é uma célula destino, eles vão adquirir as cotas sociais dessa empresa. Então, é uma forma de você estruturar, reduzir o pagamento de impostos, seja TCMD, e também conseguir proteger e perpetuar o patrimônio da família. No Brasil, infelizmente, a gente tem o hábito de constituir patrimônio na pessoa física. Diferente dos Estados Unidos. Verdade. Então, tem fazenda, tem apartamento, tudo na pessoa física. E o que acontece? Qual que é o imposto de renda da pessoa física? 27,5%. Tem muita gente aí com imóvel pagando 27,5% de imposto na pessoa física. Sendo que ela consegue reduzir essa tributação se ela buscar um sistema de holding patrimonial e consegue perpetuar aquele patrimônio, porque o patrimônio está na empresa e os filhos vão herdar as cotas sociais da empresa. Então, não existe, você minimiza o procedimento de inventário. No máximo, você vai ter que fazer o procedimento de uma cota que é a tua Golden Share, de 1% daquela empresa. Então, você minimiza a dor, minimiza os custos com o inventário. Eu tenho um cliente agora, que ele acabou de pagar, eles vão pagar agora 3,2 milhões de TCMD. 3,2 milhões, patrimônio de 44 milhões. E se eles tivessem a estrutura da holding familiar, teria reduzido para 400 mil, no máximo 600. Então, assim, cara, imagina no momento de dor da família, de luto, você ainda passar por uma situação como essa, de ter que desfazer de patrimônio, de ter que baixar o nível social. Exatamente, baixar o nível social, né? O nível que teus filhos estão habituados. Sim. E a gente vai morrer. A única certeza que a gente tem, a gente vai morrer. Exatamente. E não precisa doar para os filhos, porque doar e TCMD é igual. Então, você criando essa estrutura, você continua no controle dos seus bens, mas o dia que você partir, a gente não sabe quando a gente vai, os filhos simplesmente estão resguardados. E, por exemplo, quando você tem investimento no mercado financeiro na pessoa física, quando a pessoa vem a óbito, por mais que exista uma conta conjunta com a esposa, ninguém pode mexer no investimento. É verdade. Agora, imagina você tem lá uma ação que está na máxima histórica, você poderia realizar aquele lucro e não pode antes de concluir o inventário. Com o sistema de holding, você consegue ter administração, porque é o CNPJ, é o gestor do CNPJ, que vai fazer a administração dos bens da empresa. E quem que é o dono da empresa? Você e tua família. Entende? Você consegue estruturar até 3 gerações. Não tem limite para as estruturas que a gente consegue criar. A gente vai moldar de acordo com a necessidade do cliente. Nem todo perfil é igual. Um trabalha com a parte rural, outro trabalha com investimento imóvel, outro tem outra fonte de renda, que é um CNPJ, mas ele está consolidando patrimônio. Para que vai deixar suscetível na pessoa física, não sei, né, de uma ação, acontece alguma coisa, acontece um acidente, qualquer coisa, né, nós estamos sujeitos. Vai deixar o patrimônio todo disponível para que um eventual incidente venha prejudicar o futuro dos filhos. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pod. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?